A Ele trabalha tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor, Rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós queremos pensar sobre o louvor e o autoconhecimento e o louvor de Deus. Então, a tese básica que nós vamos tentar comprovar é: somente pode haver louvor na medida em que seja uma adoração que brote do ser humano, do mais profundo dele. Um louvor não externo, mas que surja do seu interior, do seu ser, da sua vida. Se é um louvor que tem que brotar de dentro do ser humano, ele tem que ter raiz naquilo que o ser humano é. Então eu acho que essa é uma das questões que o Padre Gilberto tanto insistia na transparência, né? Não somente a transparência num momento ou outro, mas a gente ser transparente perante Deus, né? E nós vamos pegar primeiro a Sagrada Escritura, principalmente Romanos 12:1, mas vamos começar obviamente da passagem do Carisma, de Lucas 10, e para ir pegar alguns elementos teológicos ou a partir da Sagrada Escritura, e depois obviamente pensar em Santa Teresa de Jesus. Então, Lucas 10:21, naquele momento, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, sábios e entendidos. Agora é interessante que a Sagrada Escritura ela elogia quem é sábio. Então, a sabedoria, está lá em Provérbios 23, né? A sabedoria é algo extremamente querido por Deus. Então, Jesus não está falando aqui de um sábio segundo Deus e nem de um... Por isso que a ligação com a outra palavra, né? O entendido. Ele está aqui falando das pessoas que são sábias para si mesmas ou entendidas para si mesmas. Tá? Como os fariseus hipócritas, né? Então, aquelas pessoas que são, a ciência incha, como vai dizer São Paulo, então as pessoas cheias de si. Então, para esses, não tem como Jesus louvar e bendizer. Por quê? Porque é a volta daqueles que foram evangelizar. Eles fizeram a obra de Deus. Então Jesus louva a isto. Por quê? Porque não foi sábio entendido. Não foram pessoas que buscavam a sabedoria por si mesmas, mas para os pequeninos. Então, é só o pequenino que pode ser sábio na Sagrada Escritura. E esse é um lema que está na Bíblia toda, é o fraco que vence. Então, vocês podem pegar, desde Adão e Eva, foram fortes e por isso perderam, né? Quiseram tomar posse do fruto do conhecimento do bem e do mal e deu no que deu, né? Então, o forte... Tradução, aquele que é forte por si mesmo, aquele que idolatra a própria força, e aí a força não força física só, mas toda e qualquer força, essa pessoa vai sempre perder.
Então, se a gente pega a história famosa de Sansão, então Sansão era forte porque ele era um consagrado, né? Por isso a história do cabelo, né? Porque quem fazia o voto de Nazirerato não cortava o cabelo, né? E então essa força viria dessa consagração a Deus. Na medida em que ele cede aos desejos de Dalila, ele perde a força, mas não é só porque cortou o cabelo, é porque, em primeiro lugar, ele perdeu a própria fé em Deus e confiou demais nele mesmo. E quando a pessoa confia demais nela mesma, ela cai. Tá? E aí a oração dele depois é: pela última vez me dê para que eu faça justiça. E aí Deus ouve a oração de Sansão. Por quê? Porque ele se tornou fraco, não pela força só. Ele assumiu a própria fragilidade. Então aí Deus restaura isso. E isso daí se torna uma rotina dentro da Sagrada Escritura. A rotina de quê? Para nós sermos sábios, para nós verdadeiramente nos unir nesse louvor do Senhor e ser louvor de Deus, é preciso ser pequenino. E isso se transfere no nosso caso aqui, nos hábitos, que é o marrom. O pequenino é aquele que sabe que é frágil. É aquele que sabe que vai morrer. É aquele que conhece a própria fragilidade. E por que é necessário essa relação entre conhecer a própria fragilidade para conhecer a si mesmo como imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26, 27, para ter o autoconhecimento? Porque é só dessa forma que você não coloca algo sobre a imagem e semelhança de Deus que você é. Não é que, às vezes, a gente tem umas visões de Deus meio estranhas, né? Parece que é assim, Deus gosta, numa visão sádica, de que eu me humilhe, de que eu seja tosado, massacrado, arrebentado, e aí ele, como um grande senhor, vem e dá uma esmolinha de autoconhecimento para mim. Essa é uma imagem satânica de Deus. Essa imagem está onde? No devedor implacável, né? Quer dizer, ele é perdoado de uma grande dívida e esgana o irmão que devia centavo. Mas por quê? Porque ele não compreende a grandeza do que é Deus, né? Então, por que Deus faz isso conosco? Por que essa coisa da pequenez? E aí Jesus assume essa pequenez, ele não fala pequeno só para os outros, ele é um pequeno. Porque aí vem todo o processo da salvação que passa pela cruz. Tá? Nós poderíamos ter um trono de ouro pendurado no pescoço, mas não é, o trono é a cruz. Tá? Então, é a pequenez que vai abrindo os olhos do ser humano para que ele vá descobrindo a riqueza que ele é. Então, se a gente pega lá, 1 Samuel 16, que é a unção de Davi, a passagem famosa, né, de quando Deus manda Samuel ungir da família de Jessé aquele que seria o rei escolhido no lugar de Saul, tá? Capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Logo que chegaram, quando Samuel viu Eliabe, disse consigo: certamente o Senhor tem o seu ungido perante ele. Mas o Senhor disse a Samuel: não te impressione a sua aparência, nem a sua elevada estatura. Eu rejeitei.
Deus vê não como o homem vê, porque o homem toma em consideração a aparência, mas Deus olha o coração. Tá? E Samuel teve esse diálogo no interior dele. Agora, por quê? Porque nós queremos vida. Nós temos sede de vida. Então, a aparência, e quando a gente fala aparência aqui, não é a beleza física, em primeiro lugar, que o homem vê. É o processo de ser saudável. É o processo de ser forte. É o processo dessa pessoa estar plena de vida. Nós somos assim. Nós somos assim. Tá? O ser humano, ele se guia por isso. Então, em Isaías 52, 13 e 53, 12, que é a famosa passagem lá, o quarto cântico do servo, a aparência dele não nos atraía. E esse texto é jogado para Jesus, porque imagine a aparência de Jesus na cruz, né? Nós podemos hoje ter isso como chagas gloriosas, mas na cruz, na real, ali foi horrível, né? Por quê? Porque Deus vai olhar a imagem e semelhança do interior. Então, o processo do conhecimento, de autoconhecimento, faz com que nós tenhamos um esforço imenso de não nos apegarmos naquilo que é aparente e mergulhar naquilo que é a essência do que nós somos. Então, esse é um processo que a gente tem que fazer e aprender a fazer, porque senão se o próprio profeta Samuel caiu nisso, nós também podemos cair da mesma maneira. Cair na aparência. E aqui eu não estou falando dos outros. Eu estou falando até de nós mesmos. Salmo lá, o 119, quer dizer, foi muito bom para mim ser humilhado, porque assim aprender a cumprir a vossa vontade, a ver vossa vontade, a contemplar a vossa vontade. Porque o que essa humilhação faz? E não precisa procurar humilhação, ela vem, sabe? O que essa humilhação faz? Ela vai fazendo a gente se desencantar com aquilo que é aparente e vai buscando exatamente aquilo que é imagem e semelhança. Vai buscando aquilo que é o essencial. Vai buscando ver aquilo que é verdadeiramente a essência divina em nós, o sopro de Deus em nós. Tá? E o que isso tem a ver com louvor? Só pode louvar aquilo que é essencial, aquilo que vem do interior, aquilo que vem verdadeiramente de dentro de nós mesmos. Tá? Então, para mim é por isso que Deus escolheu para Gilberto a escolha do ventre. Sim, a escolha do ventre, a história dele e tudo mais. Mas por que chamou com 68 anos de idade? Por que não chamou antes? Por que não chamou antes para ter um acompanhamento melhor para a comunidade? Mas é assim. Por quê? Porque esse é o princípio. A gente vê aquilo que é o essencial e não se apegar àquilo que é aparente. Porque vira e mexe, o louvor, a murmuração, eu sei essa calenda toda, isso daí, sei que o Padre Gilberto falava, eu sei tudo isso. Mas enquanto a gente não assumir que o carisma é o louvor de Deus e não o louvor a Deus, a coisa vai complicando, sabe? É o louvor dele, porque toda a nossa vida deve ser um louvor. Encontrar Deus no meio das caçarolas. Se é a nossa vida que louva, o que é essencial nela? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que é essencial na vida? Tá? Agora, Samuel foi ver o quê? Ele viu Eliabe aqui, é um homem forte. Esse é um guerreiro. É isso daí que ele está vendo. Eu vou querer o quê? Um reizinho para cair na mão? Não, tem que ser um guerreiro. Agora Deus escolheu quem para rei?
um pastor e não um guerreiro. Tanto que quando Davi vai fazer recenseamento, o povo é punido por causa dele. E por que Deus pune um recenseamento? Porque para que fazia recenseamento? Soldado. Quantos soldados eu tenho? Para entrar em guerra. E Deus fala, não é esse tipo de rei que eu quero. E aí o povo leva por causa dele. Tá? Então o pastor não pode ser guerreiro. Então Davi, acorda. Acorda para aquilo que você é. Então eu não posso entrar numa perspectiva de me referenciar a Deus, de louvor a Deus, sem partir daquilo que eu sou. Não dá. Porque a gente pode criar uma estrutura de aparência de fazer o bem, de cumprir as normas, de acordar cedo, de vai para a missa, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, mas não brota de si, não brota da essência. Então, qual é o nosso trabalho? Tem que conhecer isso. Tem que conhecer quem é. Tá? É nesse sentido que Deus começa a fazer o limpa no exército de Gedeão? Sim. Sim, porque é Deus quem tem que vencer. E ele fala lá no texto, para que vocês não pensem que foram vocês. Agora, transfere Gedeão para nós. Quantas vezes é na fraqueza que eu sou forte, 2 Coríntios 12. Por quê? Porque tem que saber que o louvor é dele e não pode ficar nada para nós. Nada. Tá? Deu para entender? Tá? Na minha opinião, tá? Então as duas passagens centrais, claro que é o Evangelho, que é o rosto de Cristo que louva, que é o que nós sempre voltamos para lá, mas o como louva é sempre Romanos 12:1. Então vamos lá, Romanos 12:1, tá? Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a que ofereçais vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Então a gente já falou várias vezes sobre isto, tá? Então a carta aos Romanos sabe montanha-russa que o carrinho vai vai subindo? É aqui que acontece. Entrar no carrinho é Romanos 1:2, é a base, tá? E termina com 3. Então, judeu não presta, pagão não presta, ninguém presta, todos os pecados estão privados da glória de Deus, então agora o que fazer? Vai ser a lei que vai salvar? Não. Romanos 4, Abraão é um exemplo disso. Romanos 5, 6 e 7 é todo o debate. A lei salva, a lei salva. Não, a lei não salva. A lei é boa. Então a lei é ruim? Não, a lei é boa. Mas ela aponta para o pecado. Tá? Quando chega em Romanos 8, é o cume, tá? É a graça que salva. Tem interstício ali dos judeus. E assim, 9, 10, 11. Quando chega no 12, esse eu vos exorto, irmãos, é o quê? Nós falamos de teologia até agora, São Paulo está falando. Agora vamos aplicar isso na vida? E ao falar, vamos aplicar isso na vida, ele vai pegar o quê? Ele vai falar, eu vos exorto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecer os vossos corpos. Oferecer corpo é oferecer a própria vida. É oferecer aquilo que a gente é. Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Tá? Se eu tenho que oferecer minha vida a Deus, e ela tem que ser um louvor, tá? Um louvor que seja um sacrifício vivo, santo e agradável, tá? Vivo, santo e agradável. Tem que partir da minha decisão isso. Tem que partir do profundo do meu ser. E para pensar autoconhecimento, nós vamos pegar só essa expressão. Vocês têm Bíblia aí?
Então, essa última palavra que é logiquem latreia no grego, tá? A Ave Maria é culto espiritual, Almeida é culto racional, em latim é rationabile obsequium, tá? Quer dizer, fazer um favor para alguém, tratar alguém. Como que é a tradução de vocês? Ave Maria. Tudo, e a sua? Culto racional. Culto racional. Então, e tem tradução que vai falar, que vai pegar o original aqui, vai falar que é um culto lógico, tá? Então, esse culto espiritual que a gente faz com o nosso corpo, com a nossa vivência, que passa desde o copo d'água até a liturgia, e isso tudo tem que ser louvor, tem que brotar do mais íntimo do ser. Tradução: eu tenho que me doar em cada coisa que eu faço. Agora eu não preciso assim, agora eu vou pegar o copo d'água, então eu vou me doar nesse copo d'água. Isso daí seria infantil demais. Jesus, eu te ofereço esse copo de água. Então, isso daí não, porque senão a gente ficaria o dia inteiro falando isso, tá? Mas na medida em que eu me conheço, eu estou aberto à graça, a palavra não é boa, mas automaticamente isso já está acontecendo. Mas acontece pelo estado de vida, Padre? Oi? Pelo estado de vida? Pela graça, né? Pela graça. Porque esse carisma é para todo mundo, né? O que acontece? Salvista pega isso como, tá? É a nossa tarefa de vida, tá? Mas isso é para todo mundo. Então a gente quer levar isso para todo mundo, tá? Então culto é normalmente em todas as Bíblias tá culto, né? Tá? Ou serviço, né? Mas espiritual é lógico ou é racional? E é isso que nós vamos pensar agora, tá? Vamos pegar João, capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, quando lá no diálogo com a samaritana, tá? Em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito e os adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. A que Jesus está se referindo aqui? Que essa adoração, ela tem que partir da graça de Deus, do Espírito de Deus agindo, da verdade de que Deus é. Qual é a contraposição aqui? O culto externo. Jesus está condenando o culto externo? Não. Mas se o culto não tem raiz no interno, ele não vale nada. Absolutamente nada. Então, adorar em espírito e em verdade é um culto que parte do espírito e da própria verdade que Jesus é, para ir verdadeiramente adorar o Pai. Tá? Então, quanto mais eu me conheço, mais fácil fica esse culto em espírito e em verdade. Se não fica algo externo só. Fica algo só de cumprimento de obrigação. Tá? Você pode, por exemplo, rezar um rosário inteiro. E é bom rezar um rosário? Claro que é. Mas às vezes tem mil preocupações, a famosa distração, a louca da casa gritando que é a imaginação, é gente enchendo, é gente para lá, é gente para cá, e eu me distraio, tem um monte de serviço, blá, blá. Mas Santa Teresa vai falar que até um suspiro por amor a Deus nos une a Deus. Então, de repente, numa Ave Maria, das 200 que você reza, vem lá uma iluminação divina, valeu. Tá? Certo?
Porque naquele ponto você adorou em espírito e em verdade. Mesmo se no espaço de uma Ave Maria o tempo parou, você fez a comunhão com Deus, você verdadeiramente adorou a Deus ali, aquele mistério ficou claro, você se colocou ali, entregou tua vida ali, pronto, já valeu. Tá? Porque como ela mesmo diz, rezar não é prestar atenção. Rezar não é pensar muito. Rezar é amar muito. Então, nesse processo, agora isso brota do quê? Desse esforço de eu querer uma oração que brota da minha autenticidade, daquilo que verdadeiramente eu sou. Por isso, a pior oração que a gente pode fazer é uma oração só externa e eu me coloco como um hipócrita perante Deus. Eu quero fingir que eu sou santo perante Deus. Tá? Lembra lá do publicano e do fariseu. Eu te louvo, ó Pai, porque não sou que nem os homens. É que nem se nós levarmos, eu te louvo, ó Pai, tá vendo? Eu sou um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, nós temos hábito, nós temos uma estrutura. Acho que Deus vai olhar para alguma coisa assim, né? E estou num caminho de salvação, então eu preciso me consolar o tempo todo, porque não adianta esse tipo de coisa. Não adianta. Não estou falando também para a gente falar que a gente é lixo, tá? Mas é aquilo que eu sou, tá? Por isso que Teresa fala, a pessoa verdadeiramente madura nesse processo de autoconhecimento, é como ela falava, não me importa se me louvam e se me ofendam, eu sei quem eu sou perante Deus. Quando a gente falar isso, aí sim, nosso louvor é perfeito. Tá? Mas enquanto isso não chega, é esse esforço de chegar nessa autenticidade perante Deus. Perdão, Senhor, porque eu sou um pecador. Só isso. Tá? Isaías 29, 13. O Senhor disse: esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto seu coração, que é o lugar da decisão, está longe de mim. E o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro, é só aparência. Tá? Então, uma coisa aqui ilumina a outra. Adorar em espírito e em verdade é aquela adoração que brota da minha essência, daquilo que eu sou. Agora, mas isso então quer dizer que não precisa rezar? Não, é essa oração que vai me dando o autoconhecimento. Tá? Às vezes você vai lutando uma vida inteira para que num segundo Deus mostre qual é o seu problema ou qual é o seu fator de crescimento ou o que isso você precisa fazer. Às vezes a gente luta, eu tenho um caso assim de dúvidas, né? Que às vezes a dúvida foi 14 anos depois. Então você luta, você vai, você procura, você fuça, blá, blá, blá. Chega naquele momento e fala assim, tuf, é isso. Isso quer dizer que os 14 anos foi um lixo? Não. Os 14 anos foi para crescer. Teresa é um caso clássico. Ela ficou 19 anos na escuridão. Por que Deus não converteu ela com 2 anos? Porque aquilo fez parte do processo. Tudo fez parte do processo. Agora a gente não entende, mas é assim, mas é preferível esse 1 segundo de uma verdadeira adoração que brota do interior do que uma vida inteira de farisaísmo. Né? Uma vida inteira de hipocrisia, que para mim a hipocrisia é o oposto disso. Porque o que o hipócrita faz? O hipócrita, ele quer ser venerado. E o hipócrita, já que nosso tema é autoconhecimento, a pessoa que menos se conhece no mundo é o hipócrita. Por quê? Ele não é um mentiroso. E isso é o pior do hipócrita. Jesus vai chamar ele de filho do diabo, né? Em João 5, né?
Então, a hipocrisia, ela é pior, porque você mente para si mesmo, mas você acredita que aquela mentira é verdade. Eu estava assistindo um filme, uma reportagem sobre um psicopata agora de pouco, adoro ver essas coisas, porque aí você entende a essência da vida, né? Ele matou 3 mulheres, porque a culpa é delas, né? Tá? Porque elas denunciaram, uma denunciou ele para a polícia, a culpa é dela, ele batia nela, mas não, a culpa foi dela de denunciar ele. E ele termina o programa falando assim, eu não vou me matar. Porque quando você mata um inocente, você é um assassino. E eu não sou assassino. Eu não vou me matar porque eu sou inocente. E seria um assassinato eu matar um inocente. Realmente, né? Mas esse é o raciocínio da hipocrisia. Você vai encontrando verdades para jogar sobre cima de si mesmo. Tá? E aí não tem louvor que surja de um negócio desse. Hã? Então, no caso, o senhor está dando esse exemplo, e, bom, pelo menos a gente entende que é uma pessoa, psicopata é uma pessoa doente, né? psicopata não é doença, é um transtorno, né? Isso. Mas nasceu assim. Mas aí, por exemplo, o senhor disse que aí há o hipócrita, né? Nessa situação. Mas se ele nasceu assim, como que funciona isso, então? Então, todos nós temos um problema. Quando você não trata um problema, que ele começa a acontecer na sua vida. Ele vai crescendo, 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 crescendo. Então, a hipocrisia é a mesma coisa. Primeiro, todo mundo é hipócrita. Porque a gente foi educado assim. A gente foi educado com recompensa e punição. Para não ser punido, eu tenho que fingir que eu estou certo, né? Então, ou para ter aprovação, eu tenho que mostrar alguma coisa. Então, isso daí está dentro de nós. Tá? Então, a gente precisa revisitar o nosso interior e começar a assumir quem a gente é. Agora, se você vai nesse processo, eu quero a recompensa, você vai virar um hipócrita de primeira. Entendeu? Porque o nosso desafio é chegar até Deus, né? E o que Jesus fala para chegar até Deus? Tem que fazer o quê? Quem quiser me seguir, não antes. Então, a gente fala muito do carregar a cruz, é o quarto mistério doloroso, mas o original, a Parnesim, é renegar a si mesmo. Vocês já pararam para pensar o quão difícil é isso? Você trabalhar a negação de si mesmo o tempo todo. O tempo todo. Desapegar de si mesmo o tempo todo. Eu não quero recompensa, eu não quero elogio, eu não quero ver nada, eu quero... Isso daí é muito difícil, mas esse é o processo. Aí é São João da Cruz, né? Tá? Certo? Agora, essa é a arma para quebrar a hipocrisia. O Cantalamessa, ele vai falar que é o Salmo 138, né? Se você tem a consciência de que Deus te vê no céu, embaixo do mar, onde você estiver, você não vai ser hipócrita. Tá? Então, esse culto, que é a nossa vida, que brota desse autoconhecimento, ele tem que ser racional. O que é isso? É a diferença do irracional, de oferecer um animal no nosso lugar. Então tem que ser um culto que brota verdadeiramente do nosso interior. Conforme a 1 Pedro 2,5, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Então, esse culto, ele tem que brotar de uma decisão humana, tá? Por isso que eu falo, sempre repito,
As normas da nossa vida religiosa foram dadas para ser seguida, tá? Mas sem ser interiorizada não adianta ter norma, tá? Porque se a pessoa cumpre só para agradar a superior, não vale nada. A coisa é simples assim. A gente cumpre para agradar a Deus. Agora, pensa numa pessoa que só cumpre norma para agradar o superior. Vai chegar lá na frente e vai desabar tudo. Vai desabar. Porque essa não é a essência do voto de obediência. O voto de obediência obedece a Deus, né? Que, claro, passa pela figura superior, todo mundo já sabe disso. Mas tem que ter a Deus como referência última. Então, aí se torna um culto racional. Porque você sabe a quem você está obedecendo. Tá? Ele tem que ser um culto espiritual. Então, a 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento e salvação. Tá? Esse culto racional também, como é a Bíblia de vocês, é um culto espiritual. Apresenta a Deus não animais, mas um sacrifício que vem de uma vida submissa a Deus. E aí sim seria um louvor perfeito. Esse espiritual aqui não seria, em primeiro lugar, um culto que é animado pelo Espírito Santo, mas um culto que vem da minha dimensão espiritual. Um culto verdadeiramente que vem do interior da minha alma. Esse seria o ideal. Tá? Um culto lógico, eloquente, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, João 8:31, vós sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá? É possível, no entanto, que a palavra tenha sido escolhida, é o Dicionário de Teologia do Novo Testamento, aqui em 1 Pedro, por causa da ambiguidade e das suas implicações espiritual e racional ao mesmo tempo. É por isso que São Paulo escolheu o logiqué. Esse culto ele tem que ser racional, não pode ser um culto irracional, tem que brotar do meu sim. Ele, ao mesmo tempo, ele é espiritual, tem que ser algo que não é carnal, não é baseado em animal sendo morto em cima, e ele tem que ser lógico, ele tem que ter uma lógica, algo que seja verdadeiramente coerente com aquilo que está sendo feito. Agora, como que a gente chega nisso? E aí entra a figura do autoconhecimento. Tá? Autoconhecimento nas suas duas dimensões. Autoconhecimento, que é esse que a gente estuda, que a gente compreende. Então, quando você vai ver pessoas, a gente atende pessoas, não, fulano é assim por causa disso, fulano é assado por causa disso. Então, tem estrutura mental, tem isso, tem aquilo. Então, isso daí faz parte da psicologia e tudo mais que a gente usa para... Mas também tem o autoconhecimento em Deus, né? Tá? É as duas coisas que se unem para nos ajudar nesse processo. João, capítulo 2, versículo 25. Falando de Jesus. Ele não necessitava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois bem sabia o que havia no homem. Claro que Jesus é Deus, então pode realmente acontecer isso. Ele sabia o que estava dentro do ser humano, tá? Nós não. Mas, como vai dizer do Espírito, que perscruta até as profundezas de Deus, é o mesmo Espírito que perscruta, o Espírito Santo aí, o nosso interior. A gente tem que fazer pedidos a Deus de vez em quando, da gente entender certas coisas da nossa vida. Tá? Até para poder conseguir um passo maior. Tá?
Santa Teresa vai falar que, por exemplo, o pecado é o alimento do nosso autoconhecimento. Peca 500 vezes, vamos pegar um pecadinho bem fácil, gula, né? Então, come, ai, eu sou escrava, ai, eu não aguento, o que a pessoa tem que fazer? O que é gula? Gula é comer demais? O que é gula? Comer além do que necessita. É algo insaciável dentro da gente. A gente não consegue saciá-lo desse Não, jeito. é como um vício. Primeiro, o gula é vício, certo? E como um adicto é esse processo, é insaciável. Eu quero cada vez mais. Mas o que caracteriza a gula? Excesso. Não. Não é o excesso. Também não. Ai, gente, pelo amor de Deus. A gente não sabe, Padre. O que é a gula? Depois de fazer. Tem no filme de Teresa, uma parte lá que aparece, a mulher veio da riqueza e ela começa a fazer, se não fazer a comida do jeito que eu quero, eu não como. E aí Teresa vai por cima, né? A gula é a idolatria da própria comida como um processo de quê? E aí pode, claro, ser o excesso, mas às vezes é o requinte. Eu quero só isso, se não for isso, eu não quero. Quer dizer, é o processo do quê? Você vive para comer e não come para viver. A comida se torna o seu refúgio. Qual a pergunta que a pessoa precisa fazer? Por que comer demais? Por que eu estou fazendo isso com a minha vida? Então, mas de onde vem isso? Tá? Que situações me levam a isso? E aí eu começo a trabalhar isso dentro de mim. Por quê? A gula não é a comida. A comida não entra dentro da sua boca. É a tua decisão o problema. Então, mas por que decide? Jesus conhecia o homem por dentro. Tradução, ele entendia esses mecanismos. Nós precisamos pedir a Deus a graça de entender isso aí. Tá? E aí a gente, já que eu falei de gula, aí a gente entende 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, e aí bate certinho com o nosso carisma. Quer comais, quer bebais, quer fazer isso, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E São Paulo, porque ali é o problema, né? Dos idolotitos, que era as carnes dos ídolos vendidas, papapá. Não vamos entrar nisso, mas não interessa. Coma, beba, faça o que for, é tudo para a glória de Deus. Agora, na medida em que eu estou fazendo isso comigo mesmo, eu estou com um problema. Ficou claro? E aí você pode pegar qualquer pecado. Todo pecado é um processo assim. Pode-se dizer que os pecados capitais é uma idolatria. Todos eles são. Todos eles. Qual é a idolatria do orgulho? A imagem. Não, a minha vontade. Ah, vontade. Tá? Daí a imagem seria quem? A inveja. A inveja. Porque aquela pessoa está passando na minha frente, quer que ela morra. Não, mas é. Certo? A gula, a minha satisfação. Aí pode ser de vários tipos, né? A ira, a idolatria do quê? Poder, gente. Poder. Aquela pessoa entrou no meu caminho. Eu vou exercer tudo o que é possível para tirá-la do meu caminho. Tá? A preguiça é idolatria do quê?
A zona de conforto. Mas é a idolatria de mim mesmo, né? A idolatria de mim, porque eu quero contemplar a mim mesmo, né? Não no sentido de mais semelhança, a mim, certo? Quer dizer, Deus lá, quando descansa, ele contempla a obra criada, né? Se poupar, É? né? É, Se poupar. sim. E aí um vai ligando com o outro. Um vai ligando com o outro, tá? Você tem que fazer uma formação permanente de... Só da idolatria isso dos aí que eu ia pecados falar. capitais. Só isso aí, a gente aprofundar. Mas vai ligando uma coisa com a outra. Porque isso também ajuda no autoconhecimento. Não, mas é fundamental. Por isso essa frase de Teresa parece escandalosa, né? O pecado é o alimento do meu autoconhecimento. E a luxúria, então, seria o prazer? É. Só que ao invés de ser o alimento, vai ser a pessoa, né? É a pessoa. Satisfação própria. Sim. Tá? Então vamos lá, Teresa, né? Fundações nos versículos 5, capítulo 5, versículo 16. Jesus que assim diz sobre o conhecimento de si. É a frase mais bela dela, dos escritos, quando fala de autoconhecimento. Considera a maior graça de Deus um dia de humilde autoconhecimento, mesmo à custa de muito sofrimento e aflição, do que muitos dias de oração. Então, é preferível um dia de humilde autoconhecimento. Não existe um dia de orgulhoso autoconhecimento. Repito, o orgulhoso, ele não se conhece. O hipócrita, ele não se conhece. Tá? E é melhor, mesmo à custa de muito sofrimento, do que uma vida inteira de oração. Por quê? Porque essa pessoa que chegou nisso, ela deu um passo a mais para estar mais próxima de Deus. Tá? Todos os santos se autoconheciam nesse processo. O Padre Gilberto é um caso, né, gente? Tá? Quando nós fomos apresentar para ele o civil, que precisava, porque ele chegou na época, ele não conseguia mais assinar, né? O banco estava recusando todos os cheques que ele assinava. Então, ou a gente trocava, ou não tinha mais condição de manter a conta no banco. A gente foi pedir o que ele fez, ele já renunciou a tudo que ele queria. Então, é esse processo de um desapego absoluto. Um desapego absoluto. E os santos todos eram assim. Como é que é a história, Padre? Desculpa. Tá? Ele não conseguia mais assinar. Então nós falamos, padre, a gente precisa de outra pessoa para assinar, então a gente vai ter que trocar o senhor. O que ele achou? Então é assim, então eu já me retiro de tudo. E sabe aquela coisa, eu vou dar um passo a mais? Ele foi e deu um passo a mais. Porque é essa coisa de desapego mesmo. Tá? Total desapego. São João da Cruz, né? São João da Cruz, quando estava depois de ter fundado os calçados, os descalços, aquela coisa toda, já estava no fim, porque ele morreu novo, né? Estava doente. E aí uma senhora chega para ele e pergunta, fala, né? Nossa, vocês vão ter o capítulo, o senhor vai ser eleito provincial. Ele fala o quê? Eu vou ser colocado de canto como um trapo sujo. E foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Se conhece. Então, por isso que santo pedia sofrimento. Não é que santo é masoquista. É por causa disso aqui. Quando o sofrimento vem, a pessoa se conhece. Pode olhar para a tua própria vida. Os melhores momentos que a gente se conheceu foi quando veio morte, doença, perseguição, tristeza, dor e principalmente isolamento e solidão. Aí você vai para dentro de si. Tá? Não é? As mortes da vida. Tá? Agora, infelizmente, tem gente que passa por isso e não acontece nada. Por quê? O que ela faz?
Oi? Porque murmura? Não, não. Nossa, daí- Veio uma doença, que é o Covid, por exemplo. Veio, vamos dizer, o Covid, a pessoa quase morreu, chegou... E ela voltou pior do que quando foi. O que aconteceu? Como que ela fala da doença? Eu não quero nem falar nisso, já passou. Papá. Eu não quero aprender com o que aconteceu. Eu não quero. Eu não quero pensar nisso. Eu não quero me encontrar comigo mesmo, nem com Deus, nem com ninguém. Ah, aconteceu. Então eu não quero pensar nisso, não. Não quero pensar nisso. Então ela não quer. A pessoa faz opção por não se conhecer. Ah, mas não pode. Tem. E tá cheio. Tá? A pessoa faz opção por não se conhecer. Mesma coisa, né, padre? Quando alguém pede um parente, uma pessoa da família, Sim, falecido, né? Sim. Aí como não quero falar da pessoa, não quero... Não quero, e colocar naquela não dor. quero falar, não quero pensar, não quero ir no enterro, não quero ver, não quero. Não quero. Tá? É uma opção. Só que o que vai acontecendo? Essa pessoa vai passando pela vida sem crescer. Sem crescer. Santa Teresinha, ela fala que ela entendia a alma do suicida depois de passar o que ela passou, né? Tá? Também afirma. Padre, desculpa. Mas aí eu entendo que o autoconhecimento é como que uma condição para o céu, para Sim. a salvação. Então essa pessoa que não quer esse processo, nega o tempo todo, como a gente acabou de falar da pessoa que perdeu aí o ente querido. Ela está a caminho de perder Deus, né? Mas o que Deus faz? Ele vai cercando a pessoa com um bom namorado da alma que ele é. Ele nunca desiste, né? Nunca desiste. E aí ele vai cercando, vai colocando outras coisas, né? Até a pessoa acordar. Por isso que é bom assumir a cruz antes do que ela venha, né? E se não toma aqui, vai pegar lá na frente, vai ser um pouco pior. Tá? Então, esse é o... Não tem como escapar. Por isso a lenda judaica, né? Se todos nós pegássemos um sobretudo, cada um tem o seu, e pendurasse, e Deus falasse, escolhe, você escolheria o seu, porque esse é o seu. O sofrimento da tua vida, a tua cota é sua. De mais ninguém. Então você não se enquadra na do outro, você se enquadra na sua. Então tem que trabalhar isso. Agora o que a pessoa faz, eu não quero. Eu não quero pensar sobre isso. Tá? É Judas que está vendo tudo acontecer, ele fica preocupado com a mulher lá, quebrou o frasco. Por quê? Porque é dinheiro, né? Tá? Dinheiro. Judas escutou tudo que Jesus disse. Serviu de alguma coisa? Não. Porque ele falou não. Tá? A gente tem que aprender a saber. Isso acontece. Por isso que Tá? precisa ser um culto também racional. Sim. Mas que é mais irracional do que uma pessoa que não aceita a própria condição humana? Ah, eu não quero ficar velho. Tem outro caminho é morrer, então, sabe? Mas eu falei isso esses dias pra trás. Pra Não alguém. tem, Eu não quero ver você enfrentar um mas problema. a luta que certas pessoas fazem, fazendo 120 cirurgia plástica, Mas falta do autoconhecimento. Mas total. esquece que do lado de dentro está tudo envelhecendo. Você pode fazer a máscara. Mas não quer saber do lado de dentro. Mas é a aparência, né? Tá preso no corporal. E nunca tá satisfeito. Tá? Santa Teresa também fala, sendo então, se vocês quiserem ver depois essa frase que eu falei, que é no livro da vida, o capítulo 3, versículo 15. Sendo os pecados e o conhecimento próprio, o pão com que todos os manjares, por mais delicados, devem ser comidos nesse caminho de oração. O meu autoconhecimento e os pecados, esses são o alimento da vida de oração para eu crescer. Tá? O verdadeiro louvor, precisamos valorizar que somos criados em imagem e semelhança de Deus e assumir a própria vontade, verdade, a palavra de Deus impressa em nós.
tá? Mateus 22:19. Mostrai-me a moeda com que se paga imposto. Apresentaram um denário, perguntou-lhe Jesus, de quem é a imagem? De César. Responderam, dizei, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Essa resposta encheu de admiração. Então, nós somos a moeda de Deus. Então, quer conhecer Deus, tem que mergulhar dentro de si mesmo. Então, nós somos imagem e semelhança dele, então é o caminho mais fácil, como vai dizer Santo Agostinho, para a gente entender quem é Deus, tá? Tende cuidado, Santa Teresa diz, de no princípio e no fim da oração, por mais elevada que seja a contemplação, concluir sempre com um conhecimento próprio. Por mais que esteja no maior êxtase do mundo, sempre a oração tem que terminar com um conhecimento maior de si mesmo. Tá? Então vai para a liturgia. É coisa simples, mas qual palavra que me dá um autoconhecimento próprio? E tem vezes que você lê, não tem aquela história, a gente vai repetir de novo, mas lê 500 vezes. Mas por que naquela 500ª bateu? Por quê? Porque ali teve um conhecimento próprio. Ali teve um autoconhecimento. Ali era a hora. Por quê? Você estava cavando de baixo para cima e a palavra vinha e não... Chegou aquele dia, bateu. E naquele dia fez assim, tchuf, iluminou. Tá? Então precisa fazer isso. Não é pequena lástima e confusão que por nossa culpa não nos entendamos a nós mesmos, nem saibamos quem somos. Grande insensatez é a nossa quando não procuramos saber quem somos e só nos detemos no corpo, na aparência, tá? Todos os cuidados se consomem na grosseria do engaste ou na muralha do castelo, porque a primeira é os bichos que estão fora, né? Que não são os nossos corpos, de Deus e de nós mesmos. Então, não adianta se aferrar ao que é externo. Esse autoconhecimento tem que partir lá para dentro. Agora, infeliz é a pessoa que se prende só àquilo que é externo. A perfeição não se encontra nos gostos nem na recompensa, mas em quem mais ama e em quem melhor age com justiça e verdade. Agora, esse autoconhecimento, gente, não é um autoconhecimento de Satã. Quanto mais eu me conheço, mais eu amo. Quanto mais eu procuro amar, mais eu vou sofrer. Quanto mais eu sofro, mais eu entendo por que eu não amo. Deu para entender? Por isso que religioso é vida consagrada, é vida junto. Oi? Quando o senhor fala autoconhecimento de Satã, seria no caso de culpa? Não, às vezes um autoconhecimento orgulhoso, fingido e falso. Você conhece uma partezinha da sua vida, se prende nela e esquece o resto. É a frase que eles falavam de irmãs religiosas do século XIX, né? Eram castas como os anjos, orgulhosas que nem os demônios. E os pais da igreja já avisavam, cuidado para não ser casto e ter o coração duro. Então, a pessoa, ela se autoconheceu em determinada área. Ela cresceu ou pensou que cresceu. Só que nasceu aqui uma erva daninha enorme e ela não está vendo. O autoconhecimento tem que ser total. E não... A marca de quem se autoconhece é a humildade. É a pessoa que assume quem ela é. Tá? Tem orgulho, que todos nós temos, então está precisando ali entender o que está acontecendo. Deu para entender? Tá?
Nosso Senhor se contenta com que nos conheçamos e procuremos examinar e reexaminar a nossa miséria, vendo que nada possuímos que não tenhamos recebido dele. E aí vem São Bento. Tudo que você fez, se é bom, veio de Deus, se é mal, veio de você. É assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Então, esse processo, voltando ao Salmo, eu falei que o Salmo 138 é um antídoto, mas a gente canta isso, não é exatamente essa frase que está lá na Bíblia, mas é mais ou menos assim que o salmista termina, que maravilha, meu Senhor, sou eu. E o Salmo 8 vai falar o quê? Quem é o homem para dele assim preocupar, diz com ele. Então, o ser humano, ele é uma maravilha de Deus, viu? E aí, nós somos chamados a conhecer a nossa verdade. E quanto mais você conhece a tua própria verdade e sabe quem é ela, é isso que é humildade. Humildade não é se matar. Humildade não é falar que você mentir sobre si. Humildade é saber que você é criatura de Deus. Aí você está no caminho do louvor. Aí você está no caminho da verdade. Tá? Então, para que eu tenho que... É exatamente para isso. Tá? Para saber quem você é. E sabendo quem você é, você vai saber quem é Deus. Tá? Favores à alma nunca ocorrerão uma vez que o Senhor, antes de conhecer essas graças, dá um grande conhecimento próprio. É como entenderá sinceramente quem alimentar as ambições e que já recebe grande misericórdia em não estar no inferno. Vamos explicar isso. Acho que na primeira ou na segunda Timóteo, não deu episcopado para quem é neófito, tradução quem foi recém. Por quê? Para o orgulho não subir e ele pecar. Quando Deus vai dar uma grande graça para a pessoa, ele tem que preparar um autoconhecimento antes. Porque senão aquela graça pode levar aquela pessoa para o inferno. Deu para entender? O autoconhecimento é o sofrimento. Não, o sofrimento em si não. Mas o sofrimento aliado à graça, ele dá a graça do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é graça. Mas o sofrimento faz parte disso? Faz. Mas só o sofrimento, como eu disse, no caso da morte não adianta. Porque tem pessoa que sofre e parece que fica com mais ódio ainda, né? Então não tem a ver com autoconhecimento nenhum. Tá? Mas é necessária essa graça de autoconhecimento antes de uma grande graça? Gente, Judas é apóstolo. E aí? É nesse sentido que São Paulo fala, para que eu não me ensoberbesse das graças, foi me dado um espinho na cara. E eu pensei que você ia falar de outra, que é a 1 Coríntios 9. Eu maltrato meu corpo, para que não vindo pregando aos outros, eu mesmo venha me perder. Então, tanto uma quanto a outra, na fraqueza que você é forte, o espinho, um anjo de Satanás a me esbofetear. Por quê? Porque senão eu posso me perder. Então, por isso que autoconhecimento é uma grande graça de Deus. E sem ele, como que você vai poder louvar? Tá? Sem o autoconhecimento, o que acontece com o nosso louvor? Ele vira louvor de nós mesmos. Nós falamos que estamos adorando a Deus, mas no final estamos adorando a nós mesmos. Tá? Esse, então, é o culto espiritual, racional e lógico, que brota de uma pessoa que sabe quem é, conhece a imagem de Deus em si, e aí sim ela pode verdadeiramente transformar a vida num louvor. Porque naquilo que ela fizer, lá os Deis Caritas Est, o louvor de Deus é caridade. Quando ela faz algo de bom,
ela está colocando totalmente a si mesma naquele bem que ela está fazendo. E aí, aquilo se torna um verdadeiro louvor a Deus. Mas se ela não se conhece, ela não deixa a graça agir nela. E ela começa a colocar obstáculo. E aí ela pode até fazer, mas aquilo não louva. Tá? Mateus 5, né? Senhor, nós curamos em teu nome. Expulsamos demônios em teu nome. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, você pode fazer, mas foi um bem aparente, não foi real. Certo? Deu para entender a relação entre uma coisa e outra?